resolver o problema 4.81 do Alexander Sadico. Ele fala o seguinte: dado o circuito da figura abaixo, use o LT-Spice ou P-Spice para determinar o equivalente de TVNAND nos terminais A e B. Né? É um circuito bem tranquilo, não tem nenhum segredo. Claro que no LT-Spice a gente não vai conseguir fazer esse circuito circular aqui, né? A gente vai ter que deixar ele um pouco mais quadrado. Então vamos para o nosso desenho. O circuito ele fala mais ou menos isso, né? Ele dá um eixo central, onde ele fala que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então esse é o circuito. Aí nós temos uma fonte de tensão com o terminal positivo virado aqui para a direita. Temos um resistor. Aí o circuito ele fala que aqui entre esses dois terminais aqui, ele tem uma fonte de corrente, né? Então a gente pode pôr uma fonte de corrente aqui, mais ou menos aqui. Só tem essa fonte. E uma fonte de corrente aqui em cima. Podemos diminuir um pouquinho isso daqui para poder ficar mais limpo aqui. Bom, ok. Esse cara vai mais para cima um pouco. E aqui embaixo nós temos mais uma fonte de corrente. Desculpa, mais uma fonte de tensão ligada aqui. Insere com o resistor. Agora vamos ver. Esta fonte aqui, ela está conectada ao resistor R1. Vamos dar os valores aqui. Ó. Esse aqui vale 18 volts. Esse aqui vale 4 ohm. E esse aqui vale 6. Essa fonte de 3 ampere, ela está em paralela com o resistor de 4 ohm. Essa fonte aqui em cima de corrente, de 2 ampere, ela está em paralela com tudo que está aqui. Ó. Então nós podemos pegar um F3, conecta aqui. Se a gente quiser deixar meio redondinho, né? Dá para brincar assim. A mesma coisa, esse outro terminal está ligado aqui. Podemos dar um F8, a gente seleciona aqui e a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui para fingir que está sendo algo parecido com circular, né? A mesma coisa aqui, né? Tá? Só para ficar menos feio, que não significa que esteja bonito, né? Essa fonte vale 10 volts. Esse aqui vale 5 ampere, 5 ohm, e também está ligado, né? Esses dois estão em série, né? Ele sai daqui, né? Conecta aqui, conecta os dois e volta a subir, né? Vou pegar o F8 e fazer a mesma brincadeirinha, né? Mais ou menos algo assim, mais ou menos algo assim. Está longe de estar... A gente pode pegar esses dois aqui e colocar mais central. Mesma coisa com esse. Deixa ele mais central. E a mesma coisa com esse aqui. Bom, tá aqui o circuito, né? O ponto A e o ponto B. Né? Só que aqui nós precisamos fazer uma outra coisa. O ponto A e o ponto B, eles têm que ser ligados numa fonte de corrente, né? Uma fonte de corrente que flui de A para B. Então a gente vai colocar nossa fonte de corrente aqui. Vamos pôr o comando R para girar. Então tá aqui, ó. Ela vai sair do ponto A, dá um F3, chega aqui, e aqui vai lá para o ponto B, certo? Mas para eu não ter que dar a volta com esse fio, eu vou falar que aqui é o ponto B. Porque se esse ponto é B e esse é o mesmo, significa que eles estão conectados no mesmo ponto, tá bom? A vantagem da LT-Spice é isso, você não precisa ficar rastejando ali com os fios, né? Arrastando um fio para outro lado, para vários lados. Né? Então o I está aqui, ó. E vou nomear esse I entre chaves, porque eu quero que ele faça uma varredura, né? O I, o parâmetro I, vai ser varrido de 0 a 1 com passo de 0,1. Como eu já sempre falo para vocês, se isso estiver correto, quando a gente apertar Run, vai abrir uma janelinha para a gente fazer a simulação. Bom, eu vou considerar que esse ponto, vou considerar que o ponto B é o ponto de aterramento, vai? Aqui é um ponto de aterramento. O ponto B, então se é o ponto B é o ponto de aterramento, a gente pode vir aqui e colocar que ele é o ponto de aterramento. Tá bom? Acho que agora ele vai. Agora ele abriu. E nós queremos calcular qual que é a diferença de potencial A em relação ao ponto de aterramento. Então nós temos aqui, olha, o intercepto aqui, que é o 10 volts, né? Ele, podemos vir aqui, a gente vai ver que está 10. Ele é a nossa... O intercepto é a nossa tensão de TVNAND. E a resistência de TVNAND vai ser o 10
menos esse valor aqui embaixo, 6,7, então dá 3,3, dividido por 1 aqui mesmo, né, que é 1 ampere, né, que é estou calculando a inclinação, né, isso vai nos fornecer 3,3. Bom, a inclinação negativa ali, pessoal, pode ter se dado a escolha, né, da direção dessa corrente que está aqui, tá? Ou mesmo se considerar esse aqui o nó e não esse daqui, tá? Então eu estou pegando tudo em termos de valores absolutos. Vamos pegar este resultado aqui e vamos colocar lá na nossa apresentação para a gente poder ter ela guardadinha. Então tá aqui. E aqui o nosso gráfico também. Então aqui nosso gráfico. Tá? Bom, então tá aqui o nosso equivalente de Thevenin, né? Tensão de Thevenin, resistência de Thevenin, feito de uma forma mais simples, né? Esse problema aqui nós resolvemos ele de forma algébrica, tá? É só vocês procurarem aí nas nossas resoluções. Então a gente pode finalizar o problema 4.81 e nos vemos numa próxima resolução.